quando foi lançada essa e Restaura, pelas minhas preferidas, porque nós sabemos que está nascendo um novo tempo, uma nova geração da igreja, uma geração que prega, uma geração que ama, uma geração que faz, né? Amém? Coloque sua mão sobre a Bíblia e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque estamos em Tua presença. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para louvar e adorar o Teu santo nome. Estamos aqui porque o Senhor quer nos ensinar, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Estamos aqui também porque queremos participar do pão e do vinho, representações, símbolos, ó Deus, do Teu corpo e do Teu sangue. Queremos também, ó Deus, renovar a nossa fé com Cristo através dos livros sagrados, renovar o nosso batismo. Venha, ó Deus, estar conosco, abra nossa mente e nosso coração a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja presente em sua vida. Amém? A palavra de Deus diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, ter semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestidos, mas ninguém se aquece, quem recebe salário, recebe para pô-lo com saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Irmãos, eu quero deixar claro para vocês que eu não vou falar aqui sobre dízimo oferta, por favor, não é isso? Eu quero chamar a atenção de vocês para duas frases que se repetem nesses 3 versículos. Considerai o vosso passado. Nós estudamos durante a semana sobre a genealogia de Jesus, né? Quando você se depara com a sua história, o seu passado, muitas vezes você fica angustiado, temeroso, você fica triste, porque às vezes o seu passado te condena, às vezes o seu passado tem histórias de altos e baixos, e a nossa vida é assim, né? Às vezes o nosso passado mostra de onde viemos e para onde vamos, mas em algum momento da vida nós precisamos parar e dizer: Senhor, faz uma nova história em nossa vida. No curso de mestrado eu aprendi eu fiz um mestrado em cima da família, a família sistêmica. Então, quando nós estudamos o seguinte: quando uma pessoa procura um terapeuta, um psicólogo para se aconselhar, nós, terapeutas e psicólogos, nós não temos que entender apenas o fato da pessoa, do problema da pessoa. Ou seja, tem uma história por trás, tem uma família por trás da história dela. Por isso se chama sistêmica. Você tem que entender a família toda para você compreender o problema da pessoa. E uma coisa que eu não sabia: se uma família, por exemplo, ela vem em gerações só a tendência é cada vez piorar. É por isso que Deus fez uma distinção entre filhos de Deus e filhos do mundo, dos homens. A distinção era muito clara. Os filhos de Deus sempre procuravam a Deus, então a tendência da sua geração era que fosse cada vez melhor. Já dos filhos dos homens, a tendência é que a geração fosse cada vez o quê? Pior, vai piorando. E uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi, é que quando uma geração é só má, na 4ª geração em diante, pode começar a aparecer tendências esquizofrênicas na família. E a esquizofrenia vai passando de pai para filho.
e a coisa vai só piorando ao ponto de a família toda, em algum momento da história, da sua história, se tornarem todos loucos, todos eles. Interessante, né? Que coisa triste, mas é uma realidade. Foi feito estudos profundos nessa área. Psicólogos, terapeutas descobriram isso. Outra coisa, quando uma pessoa bipolar, por exemplo, se ele não cuidar e não se tratar, ele pode se tornar um esquizofrênico, que aí já é um passo avançado de loucura. O que é um esquizofrênico, para aqueles que não sabem? É aquela pessoa que tem delírios, chamado no linguajar nosso, delírios esquizofrênicos. É a pessoa que imagina que tem uma pessoa do lado dele, só que não existe. Ele criou em sua mente, e é tão real que ele acha que a pessoa está ali. Você já viu alguma pessoa ser presa e dizer assim: mas eu não matei essa pessoa, foi o diabo que estava em mim? Para ele, o diabo é tão real que é uma pessoa, e botou na cabeça dele que tinha que matar o outro. O esquizofrênico, ele mata qualquer um sem remorso, porque ele criou na mente dele que o inimigo usou para fazer aquilo. E a gente sabe quem é que está por trás de tudo, todos os problemas de ordens mentais, né? A gente sabe muito bem quem está por trás disso. E para vocês terem uma ideia, né? Que nós precisamos começar a contar o nosso passado para poder ajeitar o nosso presente. Ou seja, nós precisamos entender o passado para começar uma nova história. E é por isso que nós primeiro conversamos com a família para entender o passado dela. Eu estava falando isso na classe dos professores, também na classe que eu passei a lição ali. Minha avó foi prostituta, a avó do pastor Javão, minha avó. Ela foi prostituta de cabaré nos anos de Getúlio Vargas. E eu vim descobrir isso quando eu já estava com 23 anos. Mas em algum momento lá na história, 1940 e alguma coisa, 1950, quando ela se converteu à igreja adventista, ela passou as orientações agora diferentes para a filha, para minha mãe, de que há uma nova vida, uma nova história para ser contada. Então minha mãe, ela não teve mais essas tendências que minha avó tinha. Ela casou, teve seus filhos, né, da qual eu sou um deles, e meu pai faleceu tem mais de 15 anos, e ela nunca casou, é viúva até hoje, mora em São Paulo. Ou seja, ela fez uma nova história na vida dela, construiu uma nova história. Não é porque sua família teve uma história ruim que você tem que continuar essa história ruim. Você tem que mudar em algum momento, cambiar, como diz o espanhol. Cambiar, mudar a história. E eu creio, irmãos, que a partir dessa jornada espiritual que eu estou operando, que Deus tem mudado histórias dentro da igreja de Nova Iguaçu, amém? Às vezes é necessário que o mal apareça para que depois se descubra quem é realmente de Deus ou não. Às vezes é necessário que as coisas ruins apareçam para poder a gente entender quem é de Deus e quem não é. E quando eu lancei, junto com o pastor João Júnior aqui, a jornada espiritual, eu já estava prevendo que a igreja ia passar por abalos. Isso é normal que aconteça, mas nós temos que começar em algum momento a mudar a nossa história. E é isso que o texto quer dizer. Considerai o seu passado, considere sua história, seus procedimentos, seus atos, suas atitudes, seus pensamentos, propósitos. Tudo vem daqui da mente. E a irmã White, ela estava tão ciente que escreveu um livro só sobre a mente.
Mente, caráter e personalidade. Se você não leu esse livro, leia. Você vai entender um pouco de psicologia. Queridos, e Deus fala que a gente tem que cuidar até com pancadas aqui, ó, no lóbulo frontal. Principalmente crianças. Porque quanto mais pancada você leva aqui, mais afeta seu raciocínio. Porque é aqui, ó, nessa parte aqui frontal, que Deus se comunica com o homem. Amém? Deus se comunica com o homem através do lóbulo frontal. Considerem o vosso passado, diz a palavra de Deus. E há duas perguntas básicas na Bíblia. Uma, Deus fez, está lá em Gênesis 3, versículo 9. Você pode ler depois. Vou tentar resumir o máximo aqui. Quando Adão pecou e Eva, eles fugiram de Deus. Deus foi procurá-los. E qual foi a pergunta que Deus fez a Adão? Adão, onde estás, Adão? E aí vocês sabem, né? A desculpa que Adão deu. Outra, Davi fez a um egípcio que estava fugindo de uma guerra. Davi encontrou no caminho e Davi perguntou: de quem és tu? De quem você é? E Davi queria saber se ele era dele ou era inimigo. Então, com essas duas perguntas, onde eu estou, de quem sou, eu quero fazer algumas análises aqui. Cadê o papel? Já subiu o meu. O vento derrubando a igreja. Vamos analisar o cristão e o mundo. Baseado nessa pergunta, o cristão e o mundo. E vem a primeira: o que é o mundo? O que é o mundo, irmãos? Jesus disse que ele não é desse mundo. Jesus criou esse mundo. Na verdade, pertence a Jesus, mas Satanás usurpou ele. Tentou dizer para todo mundo e tem tentado até hoje que esse mundo é de quem? É dele. Então ele fica aí, rodeando todos, dizendo: não, você é desse mundo. A triste realidade é que temos que viver nesse mundo, esse mundo cheio de dor, de sofrimento, um mundo mau. Mas, embora estejamos no mundo, não somos dele. Coloque isso na sua mente. Você vive no mundo, mas não é do mundo. E Jesus, preocupado com isso, lá em João 17, versículo 14, diz: olha aí, esse texto eu quero que você leia. Por favor, alguém que encontre, fique em pé e leia. Mateus, aliás, João, 17, versículo 14. Olha o que Jesus pede ao Pai. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo contou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não sou do mundo. Versículo 15, leia também, irmão, por favor. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus sabia que nós teríamos que viver nesse mundo e que não era fácil viver nele. Então ele fez um pedido ao Pai: meu Pai, eu não peço que os tires do mundo, ainda não, mas que os livre do mal. E constantemente Deus tem nos livrado do mal, irmãos. A gente às vezes nem percebe. Nem percebe. Não é verdade? Assaltos, acidentes que poderiam ter ceifado sua vida e que você escapou de alguma maneira. Por quê? Porque Deus está do teu lado te livrando. O diabo fará de tudo para que pensemos que somos desse mundo. Pense um pouco na sua experiência espiritual. Pense um pouco. Você tem rebaixado suas normas cristãs? O que você achava que era pecado, agora já não acha mais? Será que você tem se vestido como as pessoas do mundo? Falado como as pessoas do mundo? Se comportado como as pessoas do mundo? Se isso está acontecendo na sua vida, você tem que ligar uma luzinha aqui, ó, na sua mente. Alguma coisa está errada.
e que você precisa fazer uma conversão. Conversão é isso, é você mudar de rumo, como aconteceu com Sandra. Houve uma conversão na vida dela. Por isso que a gente fala muito essa palavra, conversão. O irmão se converteu, ele mudou, ele estava numa direção e mudou. Qual deve ser a atitude do cristão às investidas do inimigo? Qual deve ser? Está lá em Tiago 4, versículo 4, alguém por favor leia. Tiago 4, versículo 4. Eu mesmo achava, quando eu tinha meus 15 anos, e eu já trabalhava, eu trabalho com carteira assinada desde os 14 anos, depois dei uma parada, porque hoje não pode mais, né? Mas na minha época, com 14 anos eu fui fichado, trabalhador, ganhando salário todo. E eu pegava o dinheiro, de manhã, no sábado eu estava na igreja, e quando era à noite eu estava no cinema. E eu assisti muitos filmes de cinema, muitos. Até que um dia eu disse, meu Deus, eu tenho que me livrar disso. Eu ficava me escondendo atrás dos postes quando eu ia para o cinema. Eu tenho que me livrar disso. Isso aqui não é ambiente para a gente, para o cristão, para o jovem cristão. E um dia eu fui assistir um filme de Shaolin. E aí o Shaolin lutou, isso tudo mentira, né? Aquela luta voando e tal, e batia no outro. E aí ele cansou tanto que ficou debaixo do coqueiro, olhou para cima, tinha uns poucos, ele viu uma moeda no bolso e jogou, e o pouco caiu aberto. Só faltou só um minutinho no filme. Aí metade do cinema, eita mentira tremenda, Pontes. Todo mundo observou que é uma mentira, né? E eu me levantei dali e disse, aqui não dá para mim não, nunca mais. Mudei minha direção, meu pensamento. Daquele dia em diante, nunca mais entrei no cinema. Eu não preciso entrar no cinema. Até porque quase 100% dos filmes hoje é quase tudo mentira. Mentirosos. Um dia também eu inventei de assistir um clássico, Esporte Santa Cruz em Recife, no estado do Arruda. Eu tinha 15 anos, fui com meu cunhado. Cheguei lá em geral, eu fui para geral, né? Não tinha dinheiro para o outro. O estádio lotado. E o pessoal começou a pular. O Santa Cruz fez um gol, né? Eu comecei a pular porque eu torcia pelo Santa Cruz. E aquele negócio começou a balançar, irmãos. Aquele completo todo ali. Começou a balançar, eu disse, pronto, vai quebrar agora. E eu comecei a clamar a Deus, Deus tenha perdão dos meus pecados. Salva-me em Cristo Jesus. Aqui eu não volto mais. Se eu sair vivo daqui, eu preciso comer. Aqui eu não volto mais. E graças a Deus, alguém anunciou lá, viu que a geral estava muito cheia. Disse, ó, abriram a geral, agora vocês podem sair para outros lugares, né, que estavam mais vazios. E aí começaram a pisar em cima dos outros, aquela agonia toda. E eu fiquei só na minha ali orando, clamando a Deus. E meu cunhado, que era da igreja Assembleia de Deus, do meu lado aqui. E quando terminou o jogo, eu disse, não, aqui não dá mais para mim. Nunca mais fui. E não sinto falta. Olha o que diz Tiago 4, versículo 4. Qual deve ser a atitude cristã às vencidas do inimigo? Alguém poderia ler? Fique em pé aí, leia para todos ouvirem. Pode ler aqui mesmo. Já está aí, né? Fiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que queira ser amigo do mundo, automaticamente se tornou o quê? Ou seja, você não pode seguir a dois senhores. Não tem como. Ou você segue a Deus e a verdade, ou então segue a Satanás e a mentira. Não tem outro caminho. Não existe partido de centro. Quando diz
tem a ver com salvação. Outra questão para a gente analisar aqui: cristão e a igreja. E eu faço novamente a pergunta: estou na igreja? Estamos na igreja hoje? Estamos ou não estamos na igreja? Estamos. Mas somos realmente dela? Você faz parte, ou você só está aqui na igreja porque você está com o nome dela? O pastor Bolhão tem um sermão intitulado Perdido Dentro da Igreja. É possível você estar com o nome na igreja, ser batizado nela e estar perdido? É possível, senhor? Infelizmente é. E a gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue entre você estar no inferno e estar no céu. Muito pequena. Você lembra da experiência de Pedro? Quando conversando com Jesus, estava exaltando Jesus e tudo mais, Jesus disse: arreda-te, Satanás, com Pedro. Numa frase que Pedro falou: não, que é isso, rapaz, você não vai morrer. Se Jesus não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos hoje. Ele depois compreendeu tudo isso, né? O que é a igreja? Irmãos, a igreja não é um clube de santos. Não venha para a igreja pensando que aqui tem santo. Aqui tem um monte de pecadores carecendo da graça de Deus, amém? Nós estamos carecendo da graça de Deus o tempo todo. O mundo, ele tem a tendência de nos levar de mal a pior, e a igreja tem a tendência de nos levar de mal a melhor. É só você escolher. Tudo é nossa atitude, como nós nos comportamos frente às adversidades. Tem pessoas que quando vê uma adversidade, ele quer partir para a briga. Não, tem que resolver agora na mão. Já tem outros que quando o problema vem sobre ele disse: não, eu não vou procurar briga, eu vou tentar resolver de forma prática, cristã, espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra o quê? O espírito, as potestades do mal. Quando se trata de coisas espirituais, se resolve de maneira que espiritual e não carnal. Cristo, ele ama e respeita essa igreja, irmãos. E eu digo uma coisa para você: se ele ama e respeita essa igreja, e nós somos a igreja de Deus, a igreja de Deus não é prédio, aqui é apenas um salão de culto. A igreja que Deus vai salvar é eu e você, a igreja viva. A gente tem que entender isso o tempo todo. E ele quer destruir a gente, quer destruir essa igreja, mas Jesus ama essa igreja, é a menina dos olhos de Deus. E quando a gente fala mal de alguém da igreja, nós estamos falando mal de quem? De Cristo, da sua noiva. Ele veio morrer pela noiva. Sabe que tem algum marido aqui que está disposto a morrer por sua esposa? Por sua noiva? Não precisa responder não, só pense. Mas Jesus fez isso? Se Deus quer ver a sua igreja unida, Satanás quer ver o quê? Ela o quê? Desunida. Ouça o apelo de Paulo em Efésios 4, versículo de 1 a 6. E em seguida eu já vou concluir aqui. Olha o que Paulo diz, Efésios 4, de 1 a 6. Quem gostaria de ler? Pode ler. Aí está: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação, porque fostes o quê? Em diante. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito. O que mais?
Olha aqui, irmãos. Há um só corpo. Não vai ter um céu separado para pastor Javan e um céu para Dani, ou Adriele, Alexandre, ou Elias. Não. É um céu só. Para todos. E a gente tem que começar a fazer esse céu aonde? Aqui. Lembra da música do Arautos do Rei, que inclusive foi contestada por muitos irmãos da igreja, quando eles cantam o céu e aqui? Eles não estão errados, não. Eles estavam falando ali na música da nova terra. A nova terra vai ter o trono de Deus aqui. Se o trono de Deus vai estar aqui, então o céu vai ser o quê? Aqui. A nossa terrinha aqui vai ser o centro do universo. Olha que coisa impressionante. Tremendo isso aqui, né? E para terminar, vamos analisar o cristão e o céu. Estou no céu. Você está no céu? Está no céu? Agora? Não. Mas você é do céu? Sim. Está vendo aqui? Você não está no céu, mas você pertence ao céu. Você pertence a Ele. Jesus te comprou. Alguns estão no céu fisicamente. Quem são eles? Enoque, Moisés, Elias. E os 500 que ressuscitaram com Jesus quando Jesus ascendeu ao céu. Ressuscitaram 500, diz a Bíblia. E devem ter as primícias, né? Esses já estão gozando do lar eterno. Mas nós não estamos lá ainda. Mas somos de lá e um dia vamos para lá. Amém? Amém por isso. Concluindo, irmãos. Nunca esqueça de onde você está, a quem você pertence e para onde você está indo. Não esqueça dessas perguntas. Estamos na igreja e somos realmente dela? Ou estamos aqui apenas em passagem? Irmãos, coloque somente, você foi chamado para ser diferente, para ser de Jesus. Você foi chamado para recomeçar uma nova história. Recomece essa história em sua vida. Nós vamos sair agora para o lava-pés, que faz parte do rito sagrado. O lava-pés é símbolo de humildade. Eu estava quinta-feira agora, eu estava com o presidente e mais os colegas da região do Açúcar. Inclusive, o nosso próxima reunião vai ser aqui, no Açúcar. Todos os pastores da região do Açúcar. E a gente estava estudando justamente sobre humildade. O cristão ele precisa ter humildade. Se ele não tem humildade, ele não permanece no tempo da igreja. Porque Jesus foi humilde. Se você ver a história de todos os profetas, todos eles morreram humildes. E eu não estou falando humildes de dinheiro, não. É humildes de postura, de sentimento, de palavras, humilde de vivência. Nós precisamos ser humildes se queremos entrar no lar eterno. Então, irmãos, ao sair do lava-pés, que você saia com esse sentimento de humildade. Eu queria apenas tirar algumas dúvidas aqui. Quem deve participar do lava-pés e também da Santa Ceia? Todos aqueles que foram batizados nas águas devem participar. Inclusive aqueles que são de outras religiões, mas que passaram pelas águas, da Igreja Batista ou da Presbiteriana, vocês podem participar também. Por quê? Porque a Santa Ceia é um recordativo da morte e sepultamento de Jesus. Ou seja, ele morreu, foi sepultado e reviveu. É igual ao batismo. E também é uma renovação da nossa fé, do nosso batismo. Ora, como é que você vai renovar a sua fé se você ainda não passou por ela? Pelo batismo. É mais um gostinho para vocês que ainda não passaram pelo batismo esperar. Ah, pastor, também quero participar na próxima. Ok? Mas não fique triste não. Tá certo?
você ainda não passou pelas águas, a orientação é que você não deve participar. Mas se você já passou, independente de ter sido em alguma outra igreja, o batismo por imersão, você deve participar. E todo aquele que se sente indigno, que precisa fazer uma mudança em sua vida, diz o manual da igreja, deve participar. Tá bom? Então, eu não vou me despedir aqui, porque vou fazer a oração final depois do pão. Tá certo? Do vinho. Que Deus abençoe vocês. Eu acredito que você já deve ter escolhido. Se não escolheu, escolha. Se alguém ainda está magoado com alguém aí, é o momento de pedir perdão ainda, de se reconciliar com essa pessoa para poder participar dos ritos sagrados, tá bom? Vocês vão descer, vai ter um local lá para os homens, casais, homens e mulheres casados, vai ter uma sala especial para isso, uma só para os homens e outra só para mulheres, tá bom? Como é que vai ser a saída aqui?